Ela bateu na porta a noite inteira, implorando para entrar. Ele ouviu e não abriu. Pela manhã ele abriu a porta e ela estava lá, caída, mãos estendidas em direção à soleira, morta. Ele a colocou num jumento, levou para casa, pegou uma faca e cortou o corpo dela em 12 pedaços e enviou um pedaço para cada tribo de Israel. Esta é a história que a igreja não quer que você conheça. A história mais brutal, mais perturbadora, mais controversa de toda a Bíblia. A história da mulher sem nome, que foi traída, estuprada, morta e desmembrada. Prepare-se. Estamos no período dos juízes, época de caos em Israel. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava certo. Sem lei, sem ordem, sem justiça. Anarquia moral completa. E nesse contexto acontece o pior crime registrado na Bíblia. Um levita, homem da tribo sacerdotal, tinha uma concubina. A Bíblia não dá nome a ela. Ela é apenas a concubina, sem identidade própria, sem voz, sem agência. Já começamos mal, ela o deixa e volta para a casa do pai. Alguns textos dizem que ela foi infiel, outros que fugiu. 4 meses depois, o levita vai buscá-la, para falar ao coração dela e trazê-la de volta. Parece romântico? Não é. Ele não pergunta se ela quer voltar. Ele vai buscar, como se fosse propriedade. O pai dela o recebe bem. Festejam por dias. Ela não fala nada. Não tem escolha. No 5º dia, eles partem tarde. Já é quase noite quando passam por Jebus, futura Jerusalém. O servo sugere parar ali. O levita recusa. Não vamos parar em cidade estrangeira. Vamos até Gibeá, cidade de israelitas. Ele prefere confiar em seu próprio povo. Erro fatal. Chegam a Gibeá, da tribo de Benjamim. Sentam na praça esperando hospedagem. Ninguém os recebe. Em cultura de hospitalidade obrigatória, isso é insulto. Finalmente, um homem idoso, forasteiro também, os convida. Não passe a noite na praça, ele avisa. Como se soubesse algo. Estão comendo, bebendo, relaxando. De repente, homens da cidade cercam a casa. Batem na porta. Traga o homem que está aí. Queremos ter relações com ele. É Sodoma e Gomorra de novo. Mesma depravação, mesma violência. Mas agora em Israel, no meio do povo de Deus. O dono da casa implora: não, meus irmãos, esse homem é meu hóspede. Não façam essa vileza. E então ele faz algo horrível. Tenho uma filha virgem e ele tem uma concubina, vou trazê-las. Façam com elas o que quiserem, mas não façam isso com o homem. Ele oferece mulheres para salvar o homem. Os homens recusam, querem o levita. E aqui está o momento mais devastador. O próprio levita pega sua concubina e a empurra para fora. Fecha a porta atrás dela. E os homens da cidade a pegam. Abusaram dela e a maltrataram a noite toda até o amanhecer. A noite inteira. Horas de estupro coletivo. Tortura. Violência inimaginável. Ela estava sozinha, com homens que eram animais. Enquanto isso, o levita estava dentro, seguro, protegido. Ele a sacrificou para salvar a própria pele. Ele a entregou para ser destruída. Ao amanhecer, os homens a largaram. Ela conseguiu arrastar-se até a porta da casa. Caiu ali. Estendeu as mãos em direção à soleira, como se implorasse para entrar, para ser salva, para ser acolhida. Mas a porta estava fechada e ela morreu ali, sozinha, na soleira. Pela manhã, o levita acorda, abre a porta para seguir seu caminho, não para procurá-la, não para salvá-la, para ir embora, e a vê ali. Levante-se, vamos embora, ele diz, como se ela estivesse apenas dormindo, como se não fosse culpa dele, como se pudesse simplesmente continuar. Silêncio. Ela não responde. Porque está morta, ele a coloca no jumento. Não há lamento, não há choro, não há arrependimento, apenas silêncio. Ele a leva para casa e então faz algo que choca até hoje, pega uma faca e corta o corpo dela em 12 pedaços, 12 pedaços, um para cada tribo, com mensagem: vejam o que aconteceu em Israel. Ele desmembra a mulher que já foi violada, morta, traída, e usa o corpo dela como manifesto político, como se ela não tivesse sofrido o suficiente. Agora nem corpo inteiro tem.
As tribos recebem os pedaços, ficam horrorizadas. Nunca se viu nem se fez coisa semelhante desde que Israel saiu do Egito. Eles se reúnem. 400.000 homens armados. Exigem justiça. Entreguem os perversos de Gibeá para que os matemos. Benjamim recusa. E começa guerra civil. Guerra entre tribos de Israel. Irmão contra irmão. Por causa do crime em Gibeá. 3 batalhas. Milhares morrem. No final, a tribo de Benjamim é quase exterminada. Sobram apenas 600 homens. Mas espera, ainda fica pior. Porque Israel jurou não dar suas filhas a Benjamim em casamento. Agora há problema. Benjamim vai se extinguir sem mulheres. Então Israel faz algo insano. Descobrem que Jabes Gileade não enviou homens para a guerra. Punem essa cidade. Massacram todos, exceto 400 virgens, que são dadas aos benjamitas, como gado, como propriedade. Mas ainda faltam 200 mulheres. Então fazem algo ainda pior. Dizem aos benjamitas: vão esconder-se nas vinhas durante festa em Siló. Quando as moças saírem para dançar, raptem elas. E assim fazem, rapto em massa, para resolver problema de casamento. A história termina com a mesma frase que começou. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava certo. De um crime horrível surgiu guerra que matou milhares. De guerra surgiu quase genocídio. De genocídio surgiu massacre e rapto de mulheres. Tudo piorou. Tudo. Agora vamos analisar. Por que essa história está na Bíblia? Não há final feliz. Não há redenção. Não há justiça real. A vítima não tem nome, não tem voz, não é vingada adequadamente. É apenas horror. Violência sobre violência. Então por quê? Porque a Bíblia não esconde o pior da humanidade. Ela mostra para onde caminhamos sem Deus, sem lei, sem justiça, sem rei. Cada um fazia o que achava certo. Essa é a receita para caos, para violência extrema, para colapso moral total. A história é aviso. E observe, os vilões não são pagãos, são israelitas, povo de Deus, tribo sacerdotal, em cidade de Israel. A mensagem? Ter religião não te faz bom. Ter herança espiritual não te protege de depravação. Sem justiça real, até povo escolhido se torna monstro. Vamos à concubina. Ela nunca fala, nunca é nomeada, é completamente passiva. Isso é intencional. Ela representa todas as vítimas sem voz, todas as mulheres tratadas como propriedade, todas as que foram sacrificadas para proteger homens. Ela é símbolo de opressão sistêmica. Seu silêncio grita. Sua falta de nome faz ecoar milhões de nomes. Sua morte anônima representa incontáveis mortes anônimas. A Bíblia não está aprovando isso. Está expondo. Está dizendo: vejam o que fazemos com os vulneráveis. Vejam aonde isso leva. E tenham horror. O levita é covarde supremo, homem religioso, sacerdote, que deveria proteger, mas entrega a mulher para salvar-se. Depois usa o corpo dela como propaganda. Ele é hipócrita religioso em forma mais pura, aparência de piedade, mas coração de pedra. E a Bíblia o expõe sem piedade. O dono da casa também. Oferece filha própria e hóspede feminina para salvar hóspede masculino. Hospitalidade que valoriza homem acima de tudo, mesmo acima de mulheres da própria família. Isso mostra como o patriarcado extremo destrói até instinto paternal. Cultura corrompida completamente. Os homens de Gibeá são obviamente monstros. Mas note, cidade inteira sabia. Ninguém os parou. Ninguém defendeu a vítima. Silêncio cúmplice. Assim como hoje, abusadores agem porque comunidade permite. Porque silêncio protege perpetradores, não vítimas. O paralelo com Sodoma é deliberado. Homens batendo à porta querendo estuprar visitante, anfitrião oferecendo mulheres. A mensagem: Israel se tornou Sodoma. Povo de Deus não é diferente de cidades julgadas por Deus. Identidade religiosa sem transformação moral é vazia. Mas em Sodoma, anjos protegeram Ló e cegaram atacantes. Aqui, nenhum anjo, nenhuma intervenção, nenhum milagre, apenas silêncio divino. Por quê?
Porque Deus respeita livre-arbítrio, mesmo quando leva a horror. Ele não força a bondade, e a ausência de bondade resulta nisso. A mulher morrendo na soleira é a imagem mais devastadora. Ela chegou tão perto de segurança. Mãos estendidas tocando porta, mas porta permaneceu fechada. Quantos hoje morrem na soleira, tão perto de ajuda que recusa vir, tão perto de igreja que não abre, tão perto de salvação negada? Levante-se, vamos embora. Essas palavras gelam sangue. Ele fala com mulher morta como se estivesse viva, ou não se importa que está morta. Completa dissociação, completa falta de empatia. Ele a vê como coisa, que deveria funcionar quando conveniente. Objetificação total. O desmembramento é ato final de violência. Ele cortou o corpo que ele entregou para ser violado. Corpo que morreu por causa dele. E agora usa esse corpo para fazer declaração política. Ela não teve voz em vida, não tem voz em morte, nem corpo próprio tem. Tudo tomado. Mas, ironicamente, esse ato horrível alcançou o objetivo. Israel se moveu. Crime que sociedade ignoraria quando vivo foi impossível ignorar quando cortado em 12. Às vezes, violência extrema é a única coisa que acorda consciência adormecida. Triste, mas verdadeiro. A guerra resultante matou mais de 65 mil pessoas por causa de crime contra uma mulher. Isso mostra como violência se multiplica, como um pecado gera outro. Como tentativa de justiça sem sabedoria cria mais injustiça. Ciclo vicioso que só gera mais morte. E a solução final? Massacrar cidade inteira para pegar virgens, raptar mulheres de outra cidade. Eles puniram estupro, criando mais estupro. Puniram violência com mais violência. Nada foi resolvido, nada foi curado. Apenas mais vítimas sem nome foram criadas. As 400 virgens de Jabes de Gileade, as 200 moças raptadas de Siló, todas sem escolha, todas forçadas a casar com homens de tribo que quase foi exterminada, todas pagando por crimes que não cometeram. Mais concubinas sem nome, mais mulheres sem voz. Ciclo continua. Naqueles dias não havia rei. A frase aparece 4 vezes em Juízes. É tema central. Sem autoridade legítima, caos reina. Mas cuidado, a Bíblia não está apenas dizendo precisamos de rei humano, está dizendo precisamos de rei divino. Precisamos de Deus governando corações, porque Israel terá reis humanos, Saul, Davi, Salomão. E reis humanos também falharão, também oprimirão, também multiplicarão concubinas. O problema não é apenas a ausência de rei, é a ausência de justiça, ausência de compaixão, ausência de Deus no coração. Então a história aponta para a necessidade de rei perfeito. Rei que valoriza marginalizados, que defende violados, que dá voz aos sem voz, que chama cada ovelha pelo nome. Esse rei é Jesus, que veio exatamente para isso. Para reverter essa maldição, Jesus tratava mulheres de forma revolucionária. Falava com samaritana, defendia a adúltera, ensinava Maria. Apareceu primeiro para mulheres após ressurreição. Ele nomeou as sem nome, deu voz às silenciadas, valorizou as descartadas. Ele é anti-levita, é anti-Gibeá. E Jesus também morreu fora da porta, fora da cidade, rejeitado, sacrificado. Mas diferença? Ele escolheu. Ninguém o forçou. Ele foi voluntariamente, para que ninguém mais precise ser sacrificado involuntariamente. Ele é substituto final, último, suficiente. Agora, aplicações. Primeira, nunca sacrifique vulnerável para proteger poderoso. Nunca. Não importa a pressão, não importa a cultura, não importa, é assim que se faz. Se sistema exige que inocente seja jogado aos lobos, quebre o sistema. Não alimente monstro. Segunda, silêncio é cumplicidade. Cidade inteira sabia. Ninguém agiu. Assim como hoje. Abusos acontecem porque comunidade permite, porque igreja fecha olhos, porque não é problema meu. Mas é. Se você sabe e não age, você é parte do problema. Terceira, cuidado com justiça sem sabedoria.
Israel quis justiça, mas criou mais injustiça. Matou milhares para vingar uma. Depois criou mais vítimas para resolver problema. Justiça verdadeira restaura, não multiplica dor, não cria novos oprimidos. Quarta, identidade religiosa não garante moralidade. Levita era religioso, Gibeá era cidade israelita. Tinham toda a herança espiritual. Mas eram monstros. Frequentar igreja não te faz bom. Conhecer Bíblia não te transforma. Apenas Espírito Santo habitando o coração faz diferença. Quinta, veja-o sem nome. Concubina não tem nome na Bíblia, mas Deus conhece o nome dela, assim como conhece o nome de toda vítima esquecida, todo abusado silenciado, todo oprimido invisível. Deus vê, Deus sabe, Deus se importa e chamará todos para prestar contas. Sexta, não use vítimas como propaganda. Levita usou o corpo dela para fazer declaração. Hoje fazemos igual. Usamos histórias de abuso para promover agenda, sem realmente cuidar das vítimas, sem dar voz real, apenas explorando dor para ganho próprio. Isso é continuar o abuso. Sétima, cultura pode estar completamente corrompida e chamar isso de normal. Gibeá pensava que era ok. Levita não viu problema em entregar mulher. Dono da casa ofereceu filha naturalmente. Todos pensavam que era aceitável. Nunca confie em todo mundo faz. Todo mundo pode estar errado. Oitava, histórias difíceis estão na Bíblia por razão. Não para entreter, não para chocar, mas para alertar, para ensinar, para mostrar aonde caminhamos sem Deus, para criar horror ao mal, para motivar justiça. Não ignore partes difíceis, elas podem ser mais importantes. Nona, fim, não justifica meios. Israel quis justiça, bom fim, mas usou massacre e rapto, meios péssimos. Resultado, mais injustiça. Deus nunca pede que façamos mal para alcançar bem. Caminho importa tanto quanto destino. Processo revela coração. Décima, sempre há escolha. Levita escolheu entregar mulher. Poderia ter lutado, morrido defendendo, negociado diferente. Dono da casa escolheu oferecer mulheres. Homens de Gibeá escolheram violar. Israel escolheu guerra e massacre. Em cada ponto, escolhas ruins. E escolhas têm consequências. A concubina representa todas as vítimas de sistemas opressores. Ela é escrava sexual moderna. É mulher em casamento abusivo. É criança em lar violento. É imigrante sem documentos. É qualquer pessoa sem poder sendo explorada por quem tem. Sua história é a história de milhões. E sua morte na soleira representa todos que morrem esperando a igreja agir, esperando cristãos abrirem porta, esperando ajuda que nunca vem, tão perto de salvação, tão perto de refúgio. Mas porta fica fechada e eles morrem esperando. Sangue deles está em nossas mãos. Por isso Jesus disse: eu sou a porta, porta que abre, que recebe, que protege, que nunca fecha para quem bate. Contrário da porta que permaneceu fechada enquanto mulher morria. Jesus é a porta que se abre antes que você morra na soleira. Ele corre ao seu encontro e Jesus dá nome. Concubina não teve, mas Jesus conhece. Assim como conheceu Zaqueu, chamou Levi, nomeou Pedro, falou com mulher no poço. Para Deus ninguém é anônimo, ninguém é apenas concubina. Todos têm identidade, valor, dignidade. Nome escrito na palma da mão divina. A história também expõe hipocrisia religiosa. Levita era da tribo sacerdotal, deveria representar Deus, mas age como demônio. Quantos líderes religiosos hoje fazem igual? Parecem piedosos, mas sacrificam vulneráveis. Protegem reputação sobre pessoas, aparência sobre substância. E observe reação de Israel, horrorizados com crime. Corretamente. Mas solução deles cria mais crimes, porque indignação sem sabedoria é perigosa. Turba enfurecida não faz justiça, faz linchamento. Precisamos de indignação, sim, mas temperada com sabedoria, compaixão, estratégia real. A guerra civil mostra, quando família de Deus luta entre si, todos perdem. 65 mil mortos, de ambos os lados.
nenhum vencedor real, apenas perda. Divisão na igreja é assim: todos se machucam, ninguém ganha, diabo ri e testemunho é destruído. Unidade não é opcional. As 600 virgens e 200 raptadas representam como soluções humanas, frequentemente criam novos problemas. Resolveram questão de Benjamim, tecnicamente. Mas criaram 600 novas vítimas. Quantas vezes a igreja faz isso? Resolve um problema criando 3 outros? Por que não busca a sabedoria divina primeiro? O livro de Juízes termina com essa história. Propositalmente, é clímax de degradação. Começou com Otniel, juiz bom. Termina com isso, espiral descendente, mostrando, sem Deus no centro, tudo desmorona. Não importa a herança, não importa a religião. Sem transformação real vai para abismo. E prepara terreno para Samuel, Saul, Davi. Para estabelecimento de monarquia, Israel precisa de rei. Mas também mostra, rei humano não é suficiente. Saul falhará, Davi pecará, Salomão se corromperá, apontando para a necessidade de rei perfeito que ainda virá. A concubina morta é tipo de Israel sob julgamento, corpo dividido em 12 tribos, espalhado, violado, sem unidade, sem vida, sem voz. Isso é o que acontece quando o povo de Deus abandona Deus. Eles se fragmentam, se destroem, morrem espiritualmente, mesmo mantendo aparência religiosa, mas também aponta para Cristo. Corpo partido, dividido, pão da comunhão, distribuído para muitos, morto por nossos pecados, mas com diferença crucial. Ele ressuscitou, ele venceu. Ele transformou morte em vida, fragmentação em unidade, violência em redenção. Então a história mais escura da Bíblia aponta para a luz mais brilhante. Mostra quanto precisamos de Salvador, quanto o mundo está quebrado, quanto somos incapazes de consertar sozinhos, e prepara coração para receber aquele que pode consertar, que pode redimir, que pode ressuscitar. Para vítimas de abuso, sua história importa. Mesmo sem nome, ainda, Deus conhece, vê, se importa. E embora a justiça humana falhe, justiça divina não falha. Todo perpetrador prestará contas, todo cúmplice responderá, todo silêncio será julgado. Deus é justo, e Ele age. Para quem fechou porta, ainda há tempo. Porta que você não abriu causou morte. Abra agora para próximo que bate. Mulher que você não protegeu morreu? Proteja a próxima. Voz que você silenciou se calou? Dê voz a outras. Arrependimento real muda comportamento futuro. Deus perdoa e capacita para fazer diferente. Para a igreja, examine-se. Quantas concubinas morreram na sua soleira? Quantos vulneráveis bateram e você não abriu? Quantos abusadores você protegeu em nome de reputação? Quantas vítimas você silenciou para manter paz? Sangue está em nossas mãos, e Deus nos chamará para prestar contas. Esta história nos confronta. Não deixa confortáveis, não deveria. Conforto diante de horror é cumplicidade. Devemos sentir nojo, raiva, quebrantamento. E então, agir. Diferente, melhor. Como Jesus agiria. Protegendo, nomeando, valorizando, defendendo. Sempre. A concubina não teve justiça nesta terra, mas terá no céu. Seu nome será proclamado, sua história será contada completa. Seus abusadores enfrentarão juiz justo, e ela será consolada, ressuscitada, restaurada, glorificada. Isso é promessa, isso é esperança, isso é evangelho. E até lá, nós somos chamados para ser justiça, ser refúgio, ser porta aberta, ser voz. Para os sem nome, para os violados, para os na soleira. Porque senão nós quem? Senão agora quando? Se a igreja de Jesus não defende vulneráveis, quem defenderá? Naqueles dias não havia rei, mas hoje há. Jesus reina. Então por que agimos como se não houvesse? Por que permitimos mesmos horrores? Por que fechamos mesmas portas? Ter rei não basta. Precisamos obedecer rei. Seguir exemplo.
fazer como ele faria. Sempre. A história é chamado. Chamado para acordar, para ver horror, para reconhecer cumplicidade, para arrepender, para mudar, para ser diferente, para abrir portas, para dar voz, para proteger, para fazer o que Levita não fez, o que Gibeá não fez, o que Israel falhou em fazer completamente. Não podemos ressuscitar a concubina, mas podemos impedir próxima morte. Não podemos mudar passado de Israel, mas podemos mudar nosso presente. Não podemos reescrever Juízes 19, mas podemos escrever nossa história diferente, com finais diferentes, com escolhas diferentes, com Jesus diferente. E quando formos tentados a sacrificar vulnerável para nossa conveniência, quando porta bater e quisermos fingir que não ouvimos, quando vítima pedir ajuda e quisermos desviar olhar, lembremos dela, a mulher sem nome, que morreu porque ninguém a protegeu, e escolhamos diferente, porque essa é a história que a Bíblia conta honestamente, sem suavizar, sem romantizar, sem esconder. Ela diz: isso aconteceu, foi horrível, e pode acontecer novamente. Se vocês não mudarem, se vocês não seguirem Deus, se vocês fizerem o que acham certo sem sabedoria divina, é aviso, é lamento, é acusação, é chamado, tudo junto. A Bíblia não está feliz contando essa história. Você pode sentir peso nas palavras. Nunca se viu nem se fez coisa semelhante. Não deveria ter acontecido, mas aconteceu, e está registrado para sempre, para que nunca esqueçamos, para que nunca achemos que não pode ficar tão ruim. Pode, para que nunca pensemos, povo de Deus não faria isso. Faria e fez. Para que nunca confiemos em religiosidade externa. Ela não protege. Apenas transformação real do coração pelo Espírito Santo faz diferença verdadeira. A concubina nos persegue. Como deve. Seu fantasma paira sobre qualquer igreja que falha em proteger, sobre qualquer líder que sacrifica vulnerável, sobre qualquer crente que fecha a porta. Ela é lembrança permanente. Isso é o que acontece quando Deus não governa corações realmente, e seu corpo desmembrado é imagem de igreja dividida. Cada pedaço foi para tribo diferente, separados, fragmentados, sem unidade. Isso é o que pecado faz com o corpo de Cristo. Divide, fragmenta, destrói unidade. E corpo fragmentado não pode funcionar, não pode viver plenamente. Mas Jesus reúne. Ele reunirá os filhos de Deus dispersos. Ele cura divisões, restaura unidade, ressuscita corpo morto. Onde pecado fragmentou, graça unifica. Onde violência matou, amor ressuscita. Onde injustiça reinou, justiça finalmente triunfará. Essa é a esperança, única esperança real. Para os que estão na soleira agora, esperando, batendo, implorando, não desista. Há porta que abrirá. Jesus prometeu, bata e se abrirá. Ele não é como Levita. Não fecha a porta enquanto você morre. Ele sabe onde você está. Ele vê. Ele virá. Não na velocidade que quer, mas virá. E enquanto espera, saiba, sua dor não é invisível. Seu sofrimento não é sem testemunha. Deus está registrando. Como registrou essa história? Como registra toda a injustiça? E virá dia quando contas serão acertadas, quando cada lágrima será enxugada, quando cada nome será proclamado. Até os sem nome terão nome. Essa é a história mais perturbadora da Bíblia. Não tem redenção humana, não tem final feliz terreno, apenas horror multiplicado. Mas aponta para a necessidade absoluta de Redentor, de Salvador, de Rei que governa com justiça e misericórdia, de Deus que ama vulneráveis acima de poderosos. E esse Rei veio, Jesus, que viu mulheres como pessoas, não propriedade, que defendeu a adúltera quando todos queriam apedrejar, que honrou viúva pobre, que curou mulher com fluxo, que ensinava Maria, que apareceu primeiro para mulheres. Ele é anti-Juízes 19, ele é correção, ele é esperança. Então, não leia essa história e desespere. Leia e veja. Quão desesperadamente precisamos de Jesus.
Leia e entenda por que ele teve que vir. Leia e perceba que sem ele somos capazes de qualquer horror, mas com ele podemos ser transformados. Radicalmente, completamente, eternamente. A concubina morreu sem justiça. Jesus morreu para trazer justiça. Ela morreu por covardia de homens. Ele morreu por coragem divina. Ela morreu rejeitada. Ele morreu abraçando rejeitados. Ela morreu sem nome. Ele morreu para dar nome a todos. Ela morreu sem esperança. Ele morreu para ser esperança. E ele ressuscitou, provando que morte não é fim, que horror não é palavra final, que mal não vence permanentemente. Ressurreição é promessa. Tudo que foi quebrado será consertado. Todo que foi violado será curado. Todo que foi silenciado terá voz. Todo que morreu viverá. Para sempre. Até lá carregamos essa história, desconfortavelmente, como deve ser, para que nunca esqueçamos. Isso é o que fazemos sem Deus. Isso é aonde conduz pecado. Isso é resultado de cada um fazia o que achava certo. E para que sempre escolhamos diferente. Sempre. Em cada porta. Em cada decisão. Sempre. Essa é a história da mulher sem nome, que representa milhões sem nome, que morreu para mostrar para onde caminhamos sem Deus, que foi registrada para que nunca esqueçamos, nunca repitamos, nunca sejamos cúmplices. E sempre, sempre, escolhamos proteger vulnerável. Sempre, não importa custo. Porque um dia estaremos diante de Deus, e Ele perguntará: onde você estava quando porta bateu? Quando vulnerável implorou? Quando injustiça aconteceu? E não poderemos dizer, não sabia. Porque sabemos. Essa história nos ensinou, nos mostrou, nos advertiu. Não temos desculpa, nenhuma. Então escolha agora. Seja a porta que abre, seja a voz que fala, seja a mão que protege, seja a igreja que defende, não seja levita, não seja Gibeá, não seja Israel que multiplica horror tentando consertar horror. Seja como Jesus, sempre, em tudo, custando o que custar. Essa foi a história da concubina do levita, a mais perturbadora, a mais brutal, a mais difícil, mas também a mais necessária, porque nos mostra verdade, verdade sobre nós, sobre mundo, sobre necessidade absoluta de Salvador. E verdade, por mais dura que seja, nos liberta. Liberta de ilusão que somos bons, liberta de confiança em religiosidade, liberta de crença que não pode ficar tão ruim, liberta para depender totalmente de Jesus, para segui-lo completamente, para amá-lo desesperadamente, porque sem Ele somos capazes disso. E pior, mas com Ele podemos ser diferentes, radicalmente diferentes. Podemos abrir portas, dar nomes, proteger vulneráveis, fazer justiça, amar misericórdia, andar humildemente. Podemos ser o que Juízes 19 não foi, o que o levita não foi, o que Gibeá não foi. Podemos ser como Jesus. E isso muda tudo. Então não esconda dessa história, não ignore, não suavize, encare, sinta horror, chore por ela, indigne-se com injustiça, e então levante-se, diferente, transformado, determinado a nunca, nunca ser cúmplice, a sempre, sempre proteger, a eternamente, eternamente seguir Jesus, não importa custo. Se essa história te impactou, e deveria ter impactado, deixa seu like, compartilha para que outros conheçam e se inscreve no canal, porque essas histórias precisam ser contadas, por mais difíceis que sejam, especialmente porque são difíceis, porque verdade importa, sempre importou, sempre importará. Comenta aí, você conhecia essa história? O que mais te chocou? O levita, Gibeá, Israel, a falta de redenção? E como você vai ser diferente depois de conhecer? Porque conhecer exige resposta, exige mudança, exige escolha. Escolha hoje, escolha certo, escolha Jesus, sempre.